pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar sobre as atividades dessa semana 12. Vamos começar com a atividade do sexto ano A de Geografia. Bom, a atividade também está disponível lá no Google Forms, né? Você pode acessar através do link que eu já disponibilizei nos grupos de WhatsApp, ou pode entrar também pelo Google Sala de Aula. A atividade da semana 12 para o sexto A gente vai falar um pouco sobre sensoramento remoto, né? O que é o sensoramento remoto? Tem um textinho lá pequenininho sobre o que é essa técnica. E depois vocês têm aí dois mapas para vocês observarem. O primeiro mapa é um mapa de um recorte, né? De São José dos Campos, dos bairros Chácaras Reunidas e Rio Comprido de São José e Rio Comprido de Jacareí, que foi printado inclusive lá do Google Maps. E o segundo mapa é o mesmo mapa, só que agora é com a imagem de satélite ativa, né? Então você tem aí a comparação dos dois mapas. Depois tem um videozinho falando sobre linguagem cartográfica do Centro de Mídia, São Paulo. E aí vocês têm duas perguntinhas. A primeira pergunta é sobre... vocês têm 4 alternativas e vocês vão ler as sentenças, as afirmações, e vocês vão escolher apenas a alternativa correta, ok? E a segunda pergunta é se você já ouviu falar sobre GPS, né? Você pode, inclusive, pesquisar o que significa a sigla GPS, que a gente sempre fala no nosso dia a dia, mas afinal, o que significa GPS, né? Já adianto para vocês que é uma sigla em inglês e você pode pôr o significado tanto em inglês quanto em português, se você achar, tá? E aí você vai dizer para mim também nessa segunda pergunta, onde você costuma usar o GPS? Então, no nosso dia a dia, o GPS ele está presente de alguma forma? Sim ou não? Provavelmente vocês vão responder que sim, tá bom? Então, a primeira atividade aí desse vídeo é sobre a atividade do sexto ano A, que fala sobre sensoriamento remoto. Lembrem bem dessas duas palavrinhas, tá? Sensoriamento tem a ver com sensor e remoto tem a ver com distância. Agora vamos para a atividade dos oitavos anos da semana 12, oitavo ano A e oitavo ano B. A atividade para os oitavos anos dessa semana, a gente vai falar um pouco sobre direitos humanos, tá? A gente vai tentar fazer uma relação aí, aqui na atividade sobre os conflitos e tensões que a gente vive hoje na contemporaneidade, relacionados principalmente à questão dos direitos humanos. Então, eu tirei alguns trechos do site da ONU, né? E aí, nesses trechos, tem algumas ponderações em relação aos direitos humanos, né? Quando que os direitos humanos foram, de fato, né, acordados entre os países, a partir de quando, na verdade, né? E aí, então, vocês têm um videozinho que eu coloquei bem rapidinho, é um vídeo bem curtinho, bem bacana, que fala sobre refugiados no mundo. Esse vídeo é de um canal de geografia que chama Minuto Geografia, é um canal bem bacaninha, de uma amiga minha que se formou comigo na faculdade de geografia, e acho que é um vídeo assim bem didático e bem legal, com informações assim bem preciosas sobre o tema refugiados. E aí vocês depois têm duas perguntinhas, né? A primeira pergunta é: você conhece alguém que pode ser considerado como refugiado? Se sim, fale a respeito. Né? Então é mais uma pergunta pessoal, no caso se você conhece, né? Se você não conhecer, não precisa responder. Na segunda pergunta, segundo o vídeo, são citados os 5 países que mais originam os refugiados, né, os 5 países que mais assim expulsam, né, no caso as pessoas, por motivos diversos, motivos políticos, motivos de guerra, motivos ideológicos, enfim, tem até a questão dos refugiados ambientais também, né, mas nesse caso aqui a gente está tratando principalmente dos refugiados de guerra ou refugiados de conflitos e tensões políticas, tá bom?
Então, os 5 países que mais afugentam, né, as pessoas e os 5 países que mais acolhem esses refugiados. E aí depois tem uma pergunta bônus, e quem quiser também responde, não é obrigado, tá? É optativa. E a pergunta é a seguinte: o que você faria por refugiados que estivessem em seu país? Então, você enquanto cidadão, não enquanto governo, tá? Pense assim, o que você poderia fazer para aliviar a situação de algum refugiado ou de algum grupo de refugiados que você soubesse que há ou próximo a você ou mesmo no seu país, certo? Vamos agora então para a atividade do primeiro ano do ensino médio de geografia da semana 12. A gente vai falar um pouco sobre DIT. DIT, para quem não sabe, é a Divisão Internacional do Trabalho. Ela passou por 3 fases, né? A gente tem a DIT do capitalismo comercial, que começa lá com as grandes navegações. Depois a gente tem uma transformação na Divisão Internacional do Trabalho, que foi a partir principalmente da primeira revolução industrial, quando a gente tem um capitalismo voltado para a questão da produção industrial. E hoje a gente vive o que a gente chama de nova DIT, principalmente a partir do que a gente chama de capitalismo financeiro, né? Hoje o capitalismo tem uma nova roupagem, né? Um novo viés, né? Ele enfoca principalmente o lucro, mas a partir de outras demandas e outras características, tá? Então tem um trecho bem pequenininho falando sobre o que é DIT. Depois tem também um videozinho bem curtinho que eu também tirei do canal Minuto Geografia, que fala sobre DIT. Ele é bem curtinho e bem bacaninha, bem didático. E aí vocês têm 3 perguntas. 2 perguntinhas bem fáceis. A primeira é o que significa a sigla DIT, e aí você pode ou simplesmente responder o que significa a sigla, e inclusive você pode ir além, né? E falar um pouco sobre o que você entendeu, o que é a DIT. A segunda pergunta é, a partir de quando surgiu a nova DIT, né? Por que hoje a gente fala que a gente vive uma nova divisão internacional do trabalho? Aqui eu dou uma dica, pensem assim, hoje a gente vive uma revolução tecnológica, né? Nos meios de comunicação, nos meios de transporte, né? Nunca vivida antes pelo ser humano no passado, né? Então, isso vai modificar todas as relações comerciais que envolvem as várias nações do mundo, tá bom? E a pergunta bônus é: o que são países emergentes? E aí vocês vão colocar uma definição para mim e vão citar pelo menos um país emergente que vocês conhecem, que tem aí, quem sabe, uma grande importância, né, no cenário mundial, sempre colocando também a fonte de onde vocês tiraram, tá? E aí agora a gente vai para as atividades do segundo ano do ensino médio, para a semana 12 de geografia. A gente vai falar também sobre urbanização, que é o tema que a gente vem trabalhando aí ao longo das semanas. Eu coloquei um vídeo do canal Minuto Geografia também bem bacana sobre urbanização. E aí a gente tem aí duas perguntas, tá? A primeira pergunta é: escreva o que mais te interessou no vídeo sobre urbanização. Então coloque aí a sua impressão sobre o que você achou mais interessante. Depois vocês têm uma lista de bairros que são regularizados não, uma lista de loteamentos que começam com a letra R, disponíveis no site da Prefeitura Municipal de São José. Então eu dei um print, na verdade, lá no próprio site da Prefeitura, quando você clica em cima daquele nome de loteamento, você consegue abrir o mapa daquele loteamento. Então eu quero que vocês observem com bastante atenção todos os bairros que começam, todos os loteamentos que começam com a letra R, que estão disponíveis lá no site da Prefeitura, tá? E aí a segunda pergunta é: por que o Rio Comprido de São José dos Campos não consta naquela lista? Tá bom? Então faz aí um exercício de análise, de rememorar, né, sobre a questão do bairro, né, a questão da regularização ou não, e aí vocês vão elaborar a sua resposta e colocar lá. E a pergunta bônus é: caso você resida no Rio Comprido de São José dos Campos, escreva o que você quer fazer pelo seu bairro hoje. Então, se você pudesse fazer alguma coisa hoje pelo Rio Comprido de São José.
Isso se você residir no Rio Comprido de São José, tá? Não no Rio Comprido de Jacareí e nem no Chacras. O que você poderia fazer pelo seu bairro hoje, ok? Vamos agora então para o terceiro ano do ensino médio. A atividade do terceiro ano ela está semelhante à atividade do oitavo ano, que também falou sobre direitos humanos. A atividade é praticamente a mesma, porque a habilidade ela está sendo requerida tanto do oitavo ano quanto para o terceiro ano do ensino médio, apesar de serem idades, né? Diferentes, né? Quem está no oitavo ano tem aí uns 13, né? 14 anos, 12 anos. Quem está no ensino médio já está aí nos seus 15, 16 anos. A gente tem uma diferença de idade, mas as habilidades elas acabam sendo parecidas no sentido de que é preciso que se pense sobre os direitos humanos, independente, inclusive, da nossa faixa etária, tá? Então, a gente tem aqui a habilidade seguinte, né? Então, a gente precisa aplicar conceitos de Estado, nação, território, governo e país e analisar esses conflitos, né, que existem hoje no mundo atual, tá? Principalmente para situações geopolíticas que envolvem aí a América, a África, né, que é um continente ainda com muitas tensões, né, muitos conflitos políticos, principalmente a partir do pós-guerra, né, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem um trecho, né, sobre direitos humanos, vários recortes de trechos sobre direitos humanos que foi tirado da ONU, do site da ONU, um vídeo também ali do canal Minuto Geografia que fala sobre refugiados, que é um vídeo bem bacana, bem didático, curtinho e bem bacana. E aí a gente tem primeira pergunta: você conhece alguém que pode ser considerado como refugiado? Se sim, fale a respeito. Segundo o vídeo, quais são os 5 países que originam os refugiados e os 5 países que mais acolhem os refugiados, né? Então a gente tem aí 5 países que acabam expulsando pessoas pelas suas tensões, né? E conflitos políticos e de ideologia, ou mesmo conflitos religiosos, e 5 países que acabam sendo os que mais acolhem os refugiados aí pelo mundo, tá? E a pergunta bônus é: o que você faria por refugiados que estivessem em seu país? Tá? Essas são as atividades da semana 12. Lembrando que na próxima semana a gente finaliza o segundo bimestre e na primeira semana de agosto a gente vai estar começando então o terceiro bimestre. Qualquer dúvida já sabem que vocês podem contar comigo pelo Instagram, pelo Facebook, pelos grupos do WhatsApp, vocês podem me chamar também no particular, vocês podem deixar comentários aqui também no canal do YouTube, enfim, eu estou aqui aberta para o que vocês precisarem e que dúvidas vocês tiverem, tá bom?